Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com o secretário de Estado da Educação e do Esporte, secretário Adriano Soares. Secretário, muito obrigado por comparecer e participar do nosso programa. Prazer imenso. Num dia importante, dia de volta às aulas. Dia de volta às aulas, talvez hoje algumas escolas ainda não voltam, porque a gente está adequando, mas é um dia de início, num ano que eu tenho visto 2012 como um ano de transição. Um ano em que as mudanças vão ser muito profundas na rede. Mudanças que não são... Para além da mudança física? Não, são mudanças profundas pensando no futuro. Mudança na infraestrutura, a gente deixar a rede organizada, mas mudança na parte de gestão, na concepção de educação, de você ter, agora sim, uma educação em que há acompanhamento, há metas, há resultados a serem buscados, com prazos definidos, em que as escolas passam a ser não vistas isoladamente, mas dentro de um sistema que se comunica, que dialoga, que tem uma análise, portanto, uma visão de conjunto. E dentro dessa mudança que 2012 começa agora a trazer, aí a gente começa já a pensar em 2013 e trazer os municípios também para essa mudança. Então, esse é o grande salto que a educação vai dar, com certeza vai dar, apesar de todos os obstáculos que eventualmente surjam e pelos problemas históricos que a educação tem, mas a gente vai enfrentar os aspectos estruturais da educação, botar a mão na cumbuca dos problemas e resolvê-los. Então, quando você se dispõe a enfrentar os problemas, botar a mão neles, claro que é chiadeira aqui, é obstáculo ali, são dificuldades acolá, mas a gente tinha consciência disso. A tarefa ela é muito grande, ela é complexa, agora ela tem que ser feita. Está na hora, já passou da hora de ser feita. Os nossos indicadores ali são terríveis de analfabetismo, o pior IDEB do país, não é à toa. Porque nós temos um déficit histórico de visão, de gestão de educação. A educação ela não pode ser vista só como a parte pedagógica. Se você tem boas políticas pedagógicas, mas você não tem como aferir a aplicação dessas políticas, você não tem como dimensioná-la, você não tem como estabelecer o método de aferição desses resultados que você busca, você vai perdendo energia, vai perdendo força, os recursos aplicados e investidos perdem, inclusive, a sua razão de ser, porque você não sabe o resultado final disso, e terminamos só num ciclo vicioso, repetindo uma política pública que faliu claramente na educação. Então, há uma disposição clara do governador Teotônio Vilela, desse governo, de fazer as mudanças que começam agora de um modo mais incisivo nesses aspectos de gestão, mas que são uma política não de governo, mas de Estado. Uma política de Estado. De Estado. Nós teremos desdobramentos de tudo que está acontecendo agora. É necessário, porque quando você... veja, quando eu assumi a Secretaria da Educação, faz 7 meses, eu tinha algumas expectativas, até pelo quadro que se me apresentou, até pela transição que foi feita com o Rogério, em que ele expôs o quadro da educação. Eu tinha alguma visão de, com muito esforço, por exemplo, fazer a reforma física das escolas, nos organizar para 2014. Isso até por conta de um decreto de urgência. Mas veja, 2014, aí nós conseguimos antecipar para 2012, nós ganhamos 2 anos no projeto inicial. Então, o projeto de gestão que nós vamos começar a implementar, eu imaginava só começar a implementá-lo no final de 2013. Nós já estamos começando a implementar todo o ano de 2012. Sinteticamente, o que é que o senhor encontrou do ponto de vista estrutural? Muita reclamação, inclusive, em relação ao material que era utilizado para a construção das escolas. Veja, o grande problema é o seguinte, é que a educação ela teve momentos realmente de dificuldades, inclusive do ponto de vista orçamentário. Não é? Foi de um tempo para cá, com o Fundeb, né? Isso melhorou a situação do ponto de vista remuneratório, mas você não tinha uma política clara, estruturada, de, por exemplo, conserva da estrutura existente e construção de novas estruturas, até pelas dificuldades que existiam. Você não tinha uma política de gestão voltada para a educação. E isso não é um problema de Alagoas, não, inclusive, é um problema nacional.
esse problema da gestão na educação é um problema que a gente verifica nacionalmente, uns com maior dificuldades, outros com menor. Alagoas era um problema mesmo caótico, porque eu observei quando cheguei que as mesmas estruturas administrativas, o mesmo modo de fazer a educação de hoje era o mesmo da época em que eu era criança, que a minha mãe era diretora da rede estadual. E que já naquele tempo era o mesmo que em 1920 se fazia. É você utilizar a coleta de dados manualmente, depois as escolas passam para as CREs que fazem digamos assim, o resumo, a utilização desses dados e depois encaminhado para a secretaria, que aí faz a junção de tudo, mas ainda de modo artesanal. Isso significa o quê? Que esses dados coletados e depois consolidados já não são mais os mesmos, pelo tempo, inclusive. O tempo que ele passa para chegar até Outra coisa, nós não temos, pela estrutura, pelo tamanho da educação, nós não temos a quantidade dos alunos. Aluno matriculado não é necessariamente aluno de sala de aula. Nós não temos uma ideia real. Nós temos um número matriculado, mas não temos e aí vem a evasão de 22%, a evasão de não sei quantos por cento. Como é que você controla isso? Como é que você define política pública se os dados são tão lerdos na coleta e no andamento deles? Ou seja, do ponto de vista da gestão, quando você vai decidir políticas públicas de educação, você não tem os instrumentos. E isso me preocupou muito, porque a sua decisão ela é tomada hoje com dados defasados e muito. Às vezes, dados defasados de 1, 2 anos. E isso tem implicação, porque a educação é viva, a escola é uma realidade viva, a educação é uma realidade viva. A questão dos professores, quantos professores exatamente nós temos? Quantos monitores exatamente nós temos? Então, há uma fragilidade nos dados. Quero insistir nisso. Isso é uma realidade histórica. Foi um descontrole desde há muito. Não é? E à medida que a educação ela cresceu de estrutura, cresceu de tamanho, claro, com a universalização, claro que isso se tornou dramático. Então, para que você possa fazer mudanças substantivas na educação, começa você a ter os elementos de decisão, os dados. E é nisso que nós começamos a trabalhar, então, muito forte. Esse ano, por exemplo, nós vamos informatizar todas as escolas. Nós já tivemos a matrícula online. Quer dizer, esse já é um grande salto. Em Maceió, ano que vem, muito, muito certo. A matrícula online, ela foi importante, primeiro porque os dados são seguros, segundo porque coletados rapidamente, terceiro porque acaba a fila, quarto porque nós passamos a ter o real número de vagas disponíveis. Às vezes havia escolas que só negavam o número de vagas. Acontecia. Mas por que isso, Às vezes é para que não tivesse tantos alunos. É um contrassenso, mas teve escolas que foi diminuindo o tamanho. Quer dizer, nós temos mais alunos do que sala ou mais salas que aluno? Nós hoje temos, para minha surpresa, nós ainda temos em alguns casos mais salas do que aluno. Em alguns lugares. Em outros lugares, nós temos a absoluta carência de salas de aula. Ou seja, adequar. E isso é possível adequar junto à rede municipal? É possível adequar, mas é preciso também ter consciência o seguinte: o Estado não vem cumprindo a sua função de ser... a vocação hoje principal do Estado é o ensino médio. Nós temos defasagem de vagas no ensino médio. Em muitos lugares, inclusive em Maceió, o aluno termina o ensino fundamental, o ensino básico, ele vai para o ensino médio e ele não tem escola disponível. Em alguns interiores, por exemplo, nós estamos perdendo alunos para outros estados. Então, por quê? Porque a oferta dessas vagas tem sido, ao longo do tempo, se você for verificar ao longo do tempo, a rede estadual de educação ela diminuiu. Você vai observar que as matrículas ao longo do tempo foram diminuindo. Em 2011, nós já tivemos uma mudança, houve um aumento de 11.500 matrículas no estado todo. Só esse ano, com a matrícula online e com a clara percepção de que a educação do estado vai mudar, nós já tivemos só na capital esse número batido, só em Maceió. Eu não tenho o número de todas as matrículas ainda consolidadas do estado, porque só foi feito online em Maceió.
Então, eu estou coletando os dados do interior no modo antigo, vem de jegue, né? Uma situação está vindo de difícil, jegue, então. não está vindo com a velocidade adequada. Mas, assim, Elias, o fundamental nisso é que quando a gente consegue informatizar essas escolas, aí eu vou ter um outro dado importante. E essa é uma mudança fundamental. E num tempo rápido. Antes que esses números Mas nós estamos se implantando deteriorem. o nome, nós estamos colocando, mas é o projeto de gestão, que é o projeto similar ao de Minas, que é o CAED, aqui em Alagoas ele ganha outro nome, mas nós vamos fazer a gestão das escolas. Então, todos esses dados serão informatizados. O aluno, quando ele entrar na escola, ele vai colocar o dedo no biométrico. Eu sei que o aluno está em sala de aula. Se o aluno ele falta um dia, 2 dias, 3 dias, o sistema vai apontar que ele faltou. Eu vou estar acompanhando, a secretaria vai ter uma sala de situação que eu vou ter acompanhando. Com isso, eu vou combater a evasão escolar. Por que é que esse aluno faltou? O senhor acredita que essa realidade, ela já se projeta possivelmente esse ano? 2012. 2012? 2013, as escolas estarão todas funcionando assim. Essa é uma realidade, é uma revolução na educação que começa agora em 2012. É uma mudança de paradigmas que as pessoas não têm ainda dimensão. Nós vamos apresentar, inclusive, esse projeto de gestão, até para socializá-lo, mas esse ano de 2012, a educação de Alagoas passa por uma mudança profunda. Então vai ser um ano todo de muito ruído. E, secretário, nós vamos conversar sobre essas mudanças assim que nós tivermos aí o término do intervalo comercial. O Pauta Especial volta dentro de instantes.